Olá, eu sou Guilherme Olival, eu sou neurologista e hoje eu vou falar sobre o transplante de células-tronco mesenquimais. Tá? Bom, os transplantes de células-tronco mesenquimais, o que é isso? Né? Então, as células-tronco mesenquimais são células que a gente chama de pluripotentes. Pluripotentes porque elas têm o potencial de se transformar em quaisquer outras células. Então, são as células que geraram os embriões a partir de onde a gente era uma única célula e foi se multiplicando e se transformou em todas as células do nosso corpo. Então elas têm o potencial de substituírem qualquer células lesionadas. Por exemplo, os neurônios. Então, os neurônios, eles são células que não se regeneram. A gente não tem células para regenerar o neurônio porque elas são células muito especializadas. Diferente das chamadas células oligodendrócitos, que são as células que formam a substância chamada mielina. Por que eu estou falando dos oligodendrócitos? Porque a esclerose múltipla é uma doença que ataca eminentemente a mielina e os oligodendrócitos. É por isso que muitos pacientes têm um surto, têm uma piora e depois de um tempo, com o tratamento, tem uma chance maior, né, com a pulsoterapia, ou às vezes, em alguns casos, até não sabiam o que eram e tiveram uma melhora espontânea. Por quê? Porque a gente tem no nosso organismo células chamadas OPC, células precursoras de oligodendrócitos, que vão lá, se transformam em oligodendrócitos e refazem a mielina. Então, por que depois de um surto, alguns pacientes podem ficar com uma sequela, com um sintoma neurológico? Porque, às vezes, no meio da lesão da mielina, o neurônio está passando no meio e ele pode sofrer uma lesão e ele não é regenerado. Tá? É a partir daí que começaram os estudos com as células-tronco mesenquimais, que são essas células que podem se transformar em quaisquer células. Tem vários lugares que a gente pode extrair elas. A gente pode extrair elas da polpa de dente, de outras regiões, tá? E a partir daí, a gente pode injetar na região lesada e ver se ela se transforma no que está faltando, por exemplo, no neurônio, tá? Por enquanto, as células-tronco mesenquimais ainda estão em estudo, ainda está numa fase de pesquisa. A gente não tem resultado ainda bom o suficiente para que a gente possa fazer isso do ponto de vista clínico. Então, tem que tomar muito cuidado, porque existem várias clínicas que anunciam que fazem um tratamento com isso, mas que os resultados são absolutamente incertos, os riscos ainda são incertos. Normalmente são tratamentos extremamente caros, né? Existem lugares no exterior que anunciam que fazem isso, né? Mas por enquanto a gente ainda tem outras terapias que são comprovadas e que são melhores do que isso. Então, por enquanto, espero que nos próximos anos eu possa fazer um vídeo diferente. Todos os anos nos congressos a gente tem resultados novos a respeito disso. Nosso grupo de pesquisa mesmo já gerou resultados a partir disso, mas ainda não recomenda isso do ponto de vista clínico, ainda é experimental. Tá bom? Espero ter respondido a respeito desse tema. Se você tiver mais perguntas, pode deixar. Eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E até breve.